um ensaio clínico randomizado sobre a diferença, o impacto da abordagem ventral, comparando com a abordagem dorsal em cirurgia de coluna, reportando as melhoras físicas dos pacientes com mielopatia cervical espondilótica. Ele inicia o trabalho pontuando que a mielopatia cervical espondilótica é a principal causa de disfunção ah, de medula espinhal e ainda é incerto se a abordagem ventral ou a abordagem dorsal oferece melhores resultados. Então, o principal objetivo do trabalho era esse, é definir, após o ano de cirurgia, qual das duas abordagens ofereceriam uma maior melhora ao paciente, né, física e funcional. É um ensaio clínico randomizado que foi executado em 14 lugares nos Estados Unidos e em um lugar no Canadá. Ele teve uma extensão de 6 anos, foi iniciado em 2014 até 2018 a coleta de dados, depois tiveram mais 2 anos de follow-up até abril de 2020. E os critérios de inclusão deles foram os pacientes entre 45 e 80 anos, com dois ou mais sinais e sintomas cervicais de mielopatia, incluindo a clumsy hands, que seria a perda da motricidade fina da mão, a incapacidade de abotoar camisas ah, ou escrever, por exemplo. Seria distúrbio de marcha, hiperreflexia, sinal de Babinski presente, alterações esfincterianas, vesicais, clonos de tornozelo, de membros inferiores, ou dois ou mais níveis de compressão espinhal de C3 a C7 identificados ou na ressonância magnética ou na mielografia por tomografia. E os critérios de exclusão são cifose maior do que 5 graus, de C2 até C7, uma deformidade cifótica segmentar, com 3 ou mais osteófitos, estendendo de C2 até C7 na parte posterior da coluna. Ossificação significativa do ligamento posterior, longitudinal posterior, cirurgia prévia na coluna e asa maior que 4, maior ou igual a 4. Eles pegaram 163 pacientes e randomizaram em dois grupos. O primeiro grupo seria a abordagem anterior, que seria executada por via do tipo ACDF, foram 63 pacientes, e o segundo grupo foi a abordagem dorsal, que foi dividida em laminoplastia ou laminectomia com fusão, que tinham 100 pacientes. Os primeiros resultados foram medidos por meio da aplicação de um formulário, o Short Form 36, que você consegue extrair um score dele, que chama Physical Component Summary. E qualquer mudança maior ou igual a 5 pontos nesse score seria pontuado como significativo para a melhora do paciente. E o score secundário são dois, que eu acho que no próximo artigo vai ser melhor abordado isso, que é o Japanese Orthopedic Association modificado, que qualquer mudança maior ou igual a 2 pontos seria de relevância para o paciente, e o Neck Disability Index, que seria uma mudança maior ou igual a 15 pontos. E os resultados desse estudo foram as primeiras medidas de resultados mostraram que não teve nenhuma significância estatística entre a abordagem ventral ou dorsal nos grupos. E, apesar disso, os dois grupos foram associados com uma melhora significativa dos pacientes no score colhido. O- os resultados secundários não teve nenhuma mudança estatística também entre os pacientes de abordagem anterior ou abordagem posterior.
No entanto, a abordagem ventral teve um maior risco de pequenas complicações, que ele cita como principalmente a disfagia, que é a mais prevalente. Agora, quando eles pegam os grupos ah, e não randomizam e fazem uma comparação não randomizada, ou seja, do grupo ventral comparado com a laminectomia, com a laminoplastia em específico, ou o ventral comparado com a laminectomia com fusão, eles conseguem avaliar que a laminoplastia tem um resultado melhor no score de melhor paciente e menores complicações comparado com a abordagem anterior. E ele termina o trial falando que é confirmado que a cirurgia é efetiva para o paciente que tem a mielopatia. E ele traz algumas limitações no estudo. A limitação, a primeira que ele traz, eu acho que seja talvez até a mais importante, que a laminoplastia não foi incluída no grupo de randomização, né? No grupo, quando eles randomizam os resultados, eles criam só dois grupos, a abordagem ventral e a abordagem dorsal, não diferenciando os subgrupos de abordagem dorsal. E o motivo para isso é porque a laminoplastia não é amplamente praticada nos Estados Unidos, apenas 5 dos 15 grandes centros que eles analisaram executam o procedimento. E já da origem do trabalho, do desenho do estudo, ele já foi desenhado para randomizar mais pacientes para o grupo dorsal, tanto que tem quase o dobro, né? O ventral tem 63 pacientes, o grupo dorsal tem 100 pacientes, já com esse objetivo de permitir uma análise secundária não randomizada. Também eles consideram que o número de pacientes é limitado, apenas 163 pacientes, seria um N pequeno, e também tem a possibilidade de um viés de seleção ocorrido nesse grupo dorsal, sendo selecionados para o grupo de laminoplastia pelos examinadores, já que não é um duplo cego, pacientes com menos doenças, com menos morbidade. Isso favoreceria os resultados positivos no grupo com laminoplastia, já que as comorbidades são fatores de pior prognóstico para esses pacientes após a cirurgia. E é isso. André? Oi, Pedro. Uhum. Queria que você falasse um pouquinho sobre o negócio que chama equipoise aí. Você viu nos métodos aí, o que é o equipoise que eles usaram, né, nesse trabalho? Eu não entendi, professor, a pergunta. Nos métodos desse trabalho, eles usaram, volta lá no slide dos métodos. Aqui você não colocou uma coisa que eles usaram nesse trabalho que chama equipoise. O que eles fizeram? Eles avaliaram pacientes que as duas vias seriam aceitas. Então isso é importante, porque esse foi um estudo que pelo menos 70% das pessoas, antes de dividirem os grupos, diriam que é possível tratá-lo das duas formas, entendeu? Então, Ah, sim. isso é É, importante para esse estudo aí, né? Então, por quê? Porque você não pode randomizar, por exemplo, um paciente com cifose cervical, ele tem que ser obrigatoriamente tratado por via anterior, entendeu? Então, esses sim, eu acho que pacientes, isso. Oh, perdão, desculpa. esses pacientes tinham essa característica. Então, foi nesse aspecto um trabalho inovador, porque ele não randomizou pacientes ao acaso, ele randomizou pacientes que poderiam ser abordados pela dupla via. Eu tenho uma crítica importante para esse estudo, e que qual quando eles falam em complicação, eles consideram disfagia uma complicação. Então, que realmente é, porque você afasta o esôfago, e se você avalia isso prospectivamente, quase todos os pacientes com cervical, eles têm algum grau de disfagia no pós-operatório. Por outro lado, na prática clínica, a gente nunca quase vê complicação neurológica na via anterior. Então, assim, quando você vê esse estudo e falando, pô, tanto faz ir por trás pela frente, eu digo assim, é uma evidência, é uma coisa que sugere que você pode escolher as duas vias. Tem essa questão da laminoplastia, né, que voltou à tona, mas com essa questão da seleção,
Só que, na prática clínica, a via anterior é uma cirurgia que o paciente vai muito bem, ele não fica internado, raramente ele precisa fazer fonoaudiologia ou avaliar a disfagia, a gravidade dessa disfagia geralmente é baixa, então, embora esse é um estudo que endosse a via posterior para mielopatia, na prática clínica a gente não vê tanto isso, né? Então, é uma coisa que eu acho que merece ser frisado, né? Por outro lado, ele dá a opção para os cirurgiões escolherem a via que eles acharem melhor e não há um erro, né, nessa escolha, né? Eu acho que essa é a lição aí do trabalho, ficando atento para a laminoplastia. Particularmente, eu não gosto da laminoplastia, porque a gente no Brasil não tem um material adequado para laminoplastia. A gente muitas vezes usa aquelas mini placas, né? Que, Uhum. na minha opinião, não foi feito para isso, é um uso off-label, e tudo que não é feito e você usa e dá errado, você é responsável, entendeu? Eu já tive soltura com aquilo, então, essa é uma outra crítica à laminoplastia, mas é um procedimento, qual que é a vantagem da laminoplastia? Ela tem a preservação do movimento, porque você não faz a fusão da coluna, você só ganha um espaço sem fazer fixação intersegmentar, né? Então, essas são as coisas que eu gostaria de pontuar aí sobre o tema e sobre o artigo aí. Só voltando em relação à equipose, Pedro, que eu acho importante isso aí, como que eles mantiveram a equipose? Eles fizeram um comitê de experts e quando a maioria concordou que tanto fazer a via posterior quanto a via anterior, ela seria factível no caso, só aí que o paciente foi para randomização. Porque, de fato, é muito importante você observar as contraindicações de você fazer, por exemplo, uma via posterior, principalmente a via posterior, né? E a via anterior, principalmente quando a gente faz 3 ou mais níveis, mas principalmente 4 níveis, porque a taxa de pseudoartrose em 4 níveis é muito alta. E a gente vê com frequência, às vezes, colegas fazendo 4 níveis cervicais, inclusive sem placa, inclusive standalone. E você chega a ter uma taxa de pseudoartrose na literatura de 40 a 60% quando você faz cirurgia standalone 4 níveis cervicais anterior, tá? Então, uma das indicações da via posterior é o acometimento de múltiplos níveis cervicais de doença na coluna cervical. E outra coisa também é a ossificação do ligamento longitudinal posterior, que é uma causa de doença espondilótica cervical, com mielopatia espondilótica, que normalmente a gente faz via posterior, principalmente porque quando a gente faz via anterior, a corpectomia e etc., você tem uma chance muito grande de ter fístula licórica, tá? Isso é um conceito que tem que ficar bem sedimentado, e que também, às vezes, os colegas se aventuram a fazer isso aí. Uma das coisas que pode indicar uma via anterior seria um acometimento de mais de 60% do canal, mas isso também não está completamente pela calcificação, pela ossificação do ligamento longitudinal posterior. A gente vê por aí na literatura, né, Andrei? Isso, alguns estudos sugerem que a estenose muito grave do canal pelo ligamento vale a pena ir pela frente, mas é uma cirurgia que eu diria que você tem que ter já alguma experiência prévia, porque você acaba às vezes com a medula exposta, sem dura, né? Então, eu brinco que ossificação de ligamento, excepcionalmente, você vai pela frente, né? Tem que sempre ir por trás. Isso que o Eloy falou é assim, eu quis achar aqui para vocês, mas foi uma aula que eu vi. É uma boa regra. Você tem 2 níveis, sempre vai pela frente, meio que para a vida prática. 3 níveis, talvez ambas são aceitáveis. 4 níveis, considere fazer ou por trás ou VA e VP, uma combinada. 4 níveis para cima, a via anterior começa a ter uma taxa de complicação maior. Óbvio que vai ter os que advogam 4 níveis, né? Teve uma aula recente no congresso, o cara falando que 4 níveis é seguro,
mas a gente tem alguns casos de 4 níveis e quase todos, o parafuso caudal ou o cage caudal, ele fica solto, porque é muita carga só para um cage, ainda mais sem placa, né? Então, a partir de 4 níveis, eu diria que a via posterior ou a via combinada começa a ser mais interessante do que a via anterior isolada. Só eu gostaria de chamar a atenção que o Andrei falou que a gente não tem disponível a placa apropriada, né? Só para informar vocês, para vocês saberem, existe uma placa no mercado brasileiro da Orthofix, tá? Chama New Bridge. E essa placa, ela é uma placa factível da gente usar em laminoplastia própria para laminoplastia, tá? Ela é ótima, só que ela é muito cara, né? Então a É gente cara, é. não tem no SUS, né? Exato, não tem no SUS. Mas só para informar eles, André, Ah, sim, é ótima. é da Orthofix, é americana. É, Pode inclusive, inclusive a empresa que tem essa placa, que é a Implamed, ela está sendo passada por uma outra empresa aí, porque tem pouco uso, né, da placa. Exatamente, está sendo passada por Medical Euro. Isso Outra, mesmo. outra coisa última aqui, para que eu acho importante a gente falar nesse trabalho, é que essa conclusão da laminoplastia é uma conclusão por análise secundária, tá? E todas as vezes que a gente vai fazer uma conclusão por análise secundária, o nosso trabalho ele não tem poder estatístico suficiente para chegar àquela conclusão, porque a gente não calculou uma amostra previamente que vai dar poder àquele trabalho para a gente chegar àquela conclusão. Então, supostamente, ainda precisaria fazer um outro trabalho que desse poder à laminoplastia. Outra coisa que você comentou muito bem também, Pedro, parabéns aí, é o viés de seleção. Porque pacientes com laminoplastia normalmente tinham menor morbidade. Isso significa que provavelmente eles já tinham um índice de qualidade de vida melhor, entendeu? Então, aquilo que o Andrei estava comentando, que a via anterior é uma via bastante segura e que normalmente abrir mão dela em detrimento da laminoplastia é algo mais difícil para a gente. Só reforçando aí, porque é um trabalho maravilhoso, porque não tem outra maneira de randomizar. Você não pode randomizar nada que você não tenha equipoise, que os dois tratamentos não sejam iguais, mas ele tem esse viés de seleção aí que é importante a gente avaliar. Professor, Pode falar, Pedro. eu fiquei com uma dúvida. Nessa questão da equipose, isso não acaba trazendo uma certa subjetividade, já que entra um pouco naquela questão de opinião de especialistas, já que foram os especialistas que julgaram se seria a abordagem, poderia ser por via anterior ou via posterior, mas para mim não ficou muito claro essa questão não ficou tão objetivo. Eu não entendi por que isso não foi. Eu acho que isso foi parcialmente iniciado nos critérios de inclusão e exclusão. Aqui, ele exclui. Eu imagino que uma cifose maior do que 5 graus já não seria tão favorável a fazer uma via posterior. Não, não é Tá? favorável. É. E a ossificação de ligamentos posteriores já não seria tão favorável a fazer uma via anterior. Então, eu não entendi por que, em vez de fazer uma reunião com os especialistas e definir isso, por que isso não foi incluído nos critérios de inclusão e exclusão? Eu achei que seria algo que ficaria mais objetivo, sabe? Na verdade, eles tinham um painel de comitê, e os casos, antes de serem incluídos, era avaliado por esse comitê e teria que ter uma concordância dos especialistas que o caso poderia ser randomizado, você entendeu? Ah, Então, tá. é assim, ó, você pega um caso, ó, esse paciente vai para o estudo, aí ele vai para o comitê avalia se ele pode ir para o estudo, o comitê é cego do que vai ser feito, aí fala assim, imagina lá, tem 10 caras, 7 falam que pode ser tanto uma via quanto a outra. Se 5 caras falarem que não pode, então você não tem maioria, e aí ele não pode entrar no estudo. O que que Ele é é isso? excluído. Ele é excluído. Então, esse estudo, o mérito dele foi essa metodologia, a gente tem usado isso para fratura em explosão também na OA-Spine. Esse caso para ser incluído, para ver se você está comparando a mesma coisa, porque se você põe um caso que ele só pode ser via anterior,
ele é um tremendo bias. Então, o mérito desse estudo é o critério de inclusão. Quando vocês vão fazer qualquer estudo, vocês vão ver que critério de inclusão e exclusão é o principal da metodologia, entendeu? Sim. Perfeito. Alguém mais tem alguma colocação? Acho que pode passar para o outro aí, mas lembrando, então, esse estudo aí, ele endossa as duas vias e tem uma tendência à laminoplastia, que isso voltou em voga, vamos dizer assim. A laminoplastia é uma técnica prima, ele tem muita experiência na literatura de paciente de japonês, chinês, coreano, que eles têm muito lá, e no Brasil só tem que eu saiba, um sistema que é adequado para isso, que é muito bom, que é esse que o Eloy falou, da Orthofix, mas fazer laminoplastia também a rodo, indiscriminadamente por causa de uma tendência, eu diria que tem que ser visto com ressalva, né? Eu concordo, eu também não gosto da laminoplastia. Todas as laminoplastias que eu fiz não foi porque não foram casos que eu indiquei. Foram casos indicados no serviço lá onde eu estava que eu também nem tinha essa placa do New Bridge, eu também não fixava com placa de crânio. Eu acabava fixando com nylon e eu tive um caso de soltura também, trágico, assim, você tem que voltar, retirar a lâmina e tudo mais. Eu prefiro fazer laminectomia que deixar fixo com nylon também hoje em dia, porque eu já tive soltura também para laminoplastia para tumor. Então, eu acho que se você vai deixar uma técnica que não é tão estável, eu prefiro fazer uma laminectomia do que... Então, a laminoplastia é uma técnica de motion preservation, de preservação de movimento. E por mais que você, quando você faça ela, você tenha menos perda da lordose cervical, você mesmo assim pode ter uma perda da lordose cervical. Tem alguns trabalhos biomecânicos antigos que você pode até perder, que fala que você pode até perder 10, em torno de 10 graus. Tá? Óbvio que não é como a laminectomia, porque a laminectomia é uma cirurgia cifotizante, até relativamente proscrito hoje em dia, né, André? Uhum, E tem outros trabalhos mostrando isso, mas então por isso que ela, na verdade, entrou em voga aí de ser realizada a laminoplastia, porque ela é menos cifotizante do que a laminectomia simples. Acho que é isso, né? Mas esse trabalho é um trabalho divisor de águas aí nessa decisão VAVP, no tratamento da mielopatia, por isso que é super importante todo mundo conhecer aí. Podemos ir para o próximo? vamos. Você, Bom Lucas. dia. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Tá dando para ver o artigo? Sim, Tá bom. Bom dia, meu nome é Lucas, eu sou Tá aparecendo R4. grande aí, André? tá aparecendo. Ah, beleza. Tá dando para todo mundo ver? Sim. Meu nome é Lucas, eu sou R4 aqui do Serviço de Neurocirurgia da Unicamp e eu vou dar continuidade ao nosso Journal Club. Esse é o artigo que eu vou apresentar sobre mielopatia cervical espondilótica, sobre a história natural e as técnicas diagnósticas. Esse é um artigo extenso e com bastante informação, e para tentar manter dentro da proposta de 20 minutos da apresentação, eu vou passar pelos pontos principais de maneira um pouquinho mais rápida. Então, esse artigo é uma revisão sistemática da literatura, é um artigo de 2009 que revisou os artigos, 2019, perdão, que revisou os artigos dos últimos 10 anos, então de 2009 a 2019. Ele inicia dizendo, então, que a mielopatia cervical espondilótica é a principal causa de disfunção medular e ocorre por compressão repetitiva da medula. Sobre a apresentação clínica, então, tem como principais sinais e sintomas, então, os sintomas, né, aqueles que são queixados pelo paciente: fraqueza, alteração de marcha, perda de motor fino das mãos, espasticidade, alteração esfincteriana, parestesia e dor. Como os principais sinais, aqueles que a gente consegue identificar no exame físico, tem sinais de mielopatia, hiperreflexia,
o reflexo supinador invertido, Hoffmann, Tromner, preço de colonos, o sinal de Babinski e déficits motores. Ele cita também que a presença desses sinais estão ausentes em 21% dos casos dos pacientes que têm a mielopatia e que uma descompressão adequada da medula pode reverter esses sinais ao normal, tá? Ele também cita que a máxima recuperação desses pacientes é vista nos primeiros 6 meses depois da cirurgia. Após os primeiros 6 meses, então, a gente já chega no platô, né? No platô de melhora clínica. Foram feitos alguns scores, o primeiro é o de Nurek, de 1972, seguido pelo score da Associação Ortopédica Japonesa, e depois por uma modificação desse sistema da Associação Ortopédica Japonesa. O Nurek, então, tem esses 6 graus. A primeira seriam sinais e sintomas de envolvimento de raiz, mas sem doença da medula. O primeiro grau seria paciente que tem alguns sinais de doença de medula, mas sem dificuldade de marcha. O segundo grau, então, seria alguma dificuldade de marcha. Terceiro grau, uma dificuldade de marcha mais significativa, com impedimento de atividades de vida diária e atividade laboral. Quarto grau seria que ele não conseguiria deambular sozinho, precisaria de algum tipo de auxílio, e o quinto grau que precisaria de cadeira ou restrito à cama. Eu não estou vendo sua tela, tá? Ah, voltou agora, desculpa. Então, falando da história natural da doença, é um complexo de 3 principais sintomas, que seriam a dor cervical, né, a radiculopatia e a mielopatia. Quanto à progressão da doença, o estudo cita que a progressão da doença não é uma coisa que é lentamente progressiva. Essa doença, ela tem períodos de estabilidade, períodos de latência, com períodos intermitentes de rápido declínio cognitivo. E ele separa, então, Desculpa. de moderada a grave. Moderada a grave, pacientes que têm o score modificado da Associação Ortopédica Japonesa menor do que 13, que são pacientes com mielopatia que necessitam de tratamento cirúrgico. Apesar de a mielopatia cervical espondilótica ser uma doença imperativamente cirúrgica, ele diz que ele refere casos, né, alguns reportes de casos que são tratados de maneira conservadora, e mesmo nesses casos moderados a grave, alguns deles tiveram algum grau de melhora ao longo do tempo. Nos pacientes que têm uma doença leve, de 13 a 17, que não tem limitação da atividade diária, e ele diz a respeito de pacientes que têm radiculopatia pura, tendo ou não algumas alterações motoras, grande parte deles, ele cita até 80%, podem melhorar mesmo sem a cirurgia, e que 20% desses pacientes que são tratados de maneira conservadora inicialmente vão necessitar de tratamento cirúrgico durante o follow-up. Naqueles pacientes que têm mielopatia no exame, mas ainda não têm sintomas, a incidência do desenvolvimento da mielopatia no follow-up é de 8% em um ano e de 23% no follow-up de 4 anos. E naqueles que têm estenose, mas ainda não têm sintoma, não têm mielopatia, que são os pré-mielopatia, os pacientes são aceitáveis que seja feita o follow-up. Lembrando que nesses pacientes, traumas cervicais leves podem causar déficit neurológico importante. E que nesses casos o risco de desenvolvimento da mielopatia é aproximadamente 3% por ano. Em conclusão, a história clínica, né, dos pacientes com mielopatia cervical é bastante variável. A grande parte dos pacientes com sintomas leves, um tratamento conservador pode manter a estabilidade ou até alguma melhora ao longo do tempo. E que predizer o curso clínico né, do paciente ainda é difícil e que a gente ainda precisa de. E a gente tem evidência que pacientes mais jovens e com sintomas mais leves têm tendência a uma melhora, apesar do tratamento conservador. Agora, entrando nos testes diagnósticos, ele divide
primeiro falando dos testes eletrofisiológicos, depois exames de imagem. Quanto aos testes eletrofisiológicos, são importantes para localizar o diagnóstico, né, auxiliar na localização do diagnóstico e avaliar informações adicionais sobre lesão, a severidade da lesão e avaliar o resultado pós-cirúrgico. Entre os testes que a gente tem, então, tem o potencial evocado motor, potencial evocado somatosensitivo, eletromiografia, o estudo de condução nervosa. Quanto ao potencial, perdão, quanto ao potencial um minuto. Quanto ao potencial evocado somatosensitivo, ele reflete a coluna dorsal da medula. O potencial evocado motor, então, ele é uma estimulação no córtex motor, e a comparação com os eletrodos nos músculos distais e avaliação da velocidade de condução. Ele é bom para avaliar o status funcional da medula, e a eletromiografia e a condução nervosa é bom para diferenciação de doenças periféricas que podem simular, né, ter os sinais e sintomas da mielopatia cervical espondilótica. Um dos principais usos pode ser também a avaliação de diagnósticos diferenciais, como esclerose lateral amiotrófica, polineuropatia, avaliando a velocidade de condução nervosa, porém, ele cita que em fases iniciais da ELA é mais difícil de fazer esse diagnóstico diferencial. Agora, quanto ao uso dos testes eletrofisiológicos para predizer os resultados, né, o prognóstico do paciente tratado da mielopatia cervical espondilótica, ele diz que o timing da cirurgia tem efeito positivo nesses potenciais. Cirurgia precoce tem efeito positivo no potencial evocado no motor, e isso é relacionado com uma melhora clínica mais significativa. Agora, no potencial evocado no motor, na velocidade de condução nervosa, os pacientes com mielopatia severa ou com esse aumento da condução, né, o aumento da condução é prolongado, o prognóstico pode ser ruim, mesmo após a cirurgia. E ele também faz uma comparação dos testes eletrofisiológicos com exames de imagem, né, no caso a ressonância. Eles avaliaram que pacientes com compressão cervical na ressonância, mas sem mielopatia clínica, eles conseguiram predizer uma evolução para a doença sintomática em até 1 ano naqueles com radiculopatia sensitiva e alteração nos estudos fisiológicos, tanto potencial evocado motor e sensitivo. Enquanto que alteração do sinal na ressonância foi um preditor tardio, né, com mais de 1 ano de desenvolvimento da doença clínica. E que, no fim, concluíram que os estudos eletrofisiológicos são bons preditores de resultado em relação ao tratamento, melhores do que a ressonância. Para isso, eles também fizeram uma avaliação dos pacientes pré-sintomáticos, e eles concluíram que pacientes assintomáticos com alteração do potencial sensitivo motor e radiculopatia tendem a evoluir com mielopatia clínica, e que essa comparação com o diâmetro antero-posterior na ressonância dividido pelo diâmetro transverso não afeta, né, não tem significado para o desenvolvimento da mielopatia cervical espondilótica. Quanto ao uso intraoperatório dessa neuromonitorização, eles fizeram primeiro uma comparação do potencial evocado sensitivo motor. Quanto ao sensitivo, seria bom porque tem menor interferência dos anestésicos inalatórios, mas como desvantagem ele reflete somente o corno posterior na medula e não reflete o corno do anterior motor da medula. E o motor, da monitorização motora, né, potencial evocado motor, pode ser
e fazendo estimulação do córtex, e tem 3 tipos de eletrodo, né? O intradiscal, o epidural e o no músculo. E em comparação com o sensitivo, ele tem maior. Ele é mais afetado, né, pelo uso de anestésicos inalatórios, halogenados. Então, é preferido o uso de anestesia endovenosa total nesses casos. Quanto à comparação do uso da piora do potencial invocado motor intraoperatória com déficit neurológico, alguns autores, né, recomendam o uso da monitorização motora durante cirurgias de pacientes, principalmente naqueles que têm ossificação do ligamento longitudinal posterior, mas que nesses casos, até 18% desses pacientes, desses casos, eles ficam soltando alertas, né, a monitorização fica soltando alerta desnecessário. E comentaram que a monitorização, nesses casos de pacientes sintomáticos que são feita a cirurgia de descompressão, essa monitorização não é necessária. E que o uso dessa monitorização agregaria um valor, né, um gasto financeiro maior, sem ter um benefício comprovado. Então, diz que tanto a monitorização sensitiva quanto motora pelo potencial evocado podem ser sensíveis para o diagnóstico precoce de lesão neurológica durante a cirurgia, mas a piora intraoperatória, tanto do potencial evocado motor e sensitivo, não é específica. Diz também que o uso, né, intraoperatório da motorização tem reduzido, principalmente na abordagem cervical anterior, e que esse uso de rotina é questionável. Algo que eles notou também é que a melhora do potencial evocado motor durante a cirurgia reflete um melhor resultado de força no pós-operatório. Quanto à avaliação de paralisia do quinto da raiz de C5, a monitorização motora na laminoplastia tem reduzido a incidência de paralisia do quinto nervo, da raiz do C5. Em conclusão, então, os testes eletrofisiológicos são úteis para diagnóstico diferencial, principalmente pensando-se em ela, mas que em estados iniciais da doença tem maior dificuldade. Os potenciais evocados motores e sensitivos são testes válidos para predizer o resultado da cirurgia, mas que não tem evidência para validar eles quanto aos parâmetros clínicos. O uso deles também são técnicas sensíveis para o diagnóstico de lesão neurológica intraoperatória, porém não são específicos para isso. E não tem mostrado uma piora clínica, mesmo durante esses alertas intraoperatórios. Tanto a monitorização, tanto o potencial evocado motor e sensitivo não são necessários para prevenir lesão neurológica durante a cirurgia, e, de maneira geral, o potencial evocado motor do músculo deltoide é válido para detectar paralisia da raiz de C5. Agora ele vai dizer a respeito de tomografia e ressonância para avaliação dos diâmetros de canal. Então, lembrando aqui que a doença é um resultado da combinação da herniação do disco intervertebral, presença de osteófitos e hipertrofia de faceta, e ossificação do ligamento longital posterior. E aí ele veio aqui analisar o impacto da avaliação do diâmetro de canal em resposta à clínica desses pacientes. Primeiro ele cita a questão da radiografia, mas ele dá maior ênfase à tomografia e ressonância, que é o que eu vou falar aqui. A ressonância, então, o principal benefício seria a possibilidade de medir partes moles, como hérnia de disco e hipertrofia ligamentar do ligamento amarelo. E, com o tempo, eles têm se tornado métodos de semi-quantitativos para quantitativos. Ele vai citar os dois, ele vai começar primeiro pelos semi-quantitativos e depois ele vai falar dos testes quantitativos. Então, dentro dos semi-quantitativos, foram feitas alguns graus
Em primeiro, ele faz a primeira escala que leva em consideração a rima licórica. Então, grau zero seria uma não há redução do espaço subaracnoide nem anterior nem posterior. Grau 1 teria uma obliteração parcial do espaço aracnoide anterior ou posterior. O grau 2 seria uma completa obliteração, né, dessa rima ou anterior ou posterior. E o grau 3 seria quando há compressão ou deformidade da medula. Essa escala, então, foi modificada para incluir alteração do sinal e também em 4 graus. Grau zero seria ausência de estenose do canal. Grau 1 seria uma obliteração, né, da rima licórica do espaço subaracnoide maior que 50%. O grau 2, então, com deformidade da medula. E o grau 3 já com alteração de sinal na medula. E aí ele também evoluiu esse score e associou a manifestação clínica, que divide a compressão cervical na ressonância com 3 classes, né? A primeira classe seria uma compressão leve, uma largura menor que 1/3. Em grau 2 seria uma compressão moderada, uma largura reduzida em mais de 1/3. E o grau 3 seria uma compressão grave, com a largura maior de 2/3. Com a evolução dos métodos, foram feitos as medidas quantitativas. A gente vai ter alguns, eu vou comentar cada um deles. O primeiro seria o compression ratio, que seria a divisão do diâmetro antero-posterior pelo diâmetro transverso na imagem axial, e que o valor menor de 0,436 estaria associado a um prognóstico desfavorável. Porém, essa medida falha em ser útil nos casos que há compressão circunferencial da medula. E na revisão sistemática, não tem evidência de qualidade de correlacionar essa medida com resultado pós-operatório. Uma outra seria cross-sectional area, que seria a área da medula espinal na imagem axial. Foi validado por múltiplos estudos como marcador de gravidade da mielopatia, de recuperação pós-cirúrgica e de alterações patológicas da medula. A medula perde a função quando essa medida se torna menor de 45 milímetros quadrados. E nesses pacientes teria um resultado pobre de descompressão cirúrgica. O outro seria o Maximum Canal Compromise ou Maximum Spinal Cord Compression, que seria o Maximum Canal Compromise, ou o Maximum Spinal Cord Compression, que seria a divisão do diâmetro anteroposterior do canal espinal da região de interesse, né, da região doente, com o diâmetro anteroposterior de uma região sadia, né, ou acima ou abaixo desse nível. E foi feita uma correlação dessa medição com 6 meses e 1 ano de pós-operatório, pela avaliação do score modificado de Joe, da Associação Japonesa. E também temos o diâmetro de canal, né, canal diameter, que seria o diâmetro anteroposterior, a medição, né, do diâmetro anteroposterior do canal, onde você vai ter o local mais posterior, do canal em relação ao corpo vertebral, né, no ponto da linha espinolaminar, mas que não tem associação significativa com o prognóstico. E a occupation ratio seria a razão do diâmetro anteroposterior da medula em relação ao diâmetro anteroposterior do canal avaliado no plano sagital. E é definido com uma ocupação, né, da medula maior que 75% do canal como um ponto de corte para definir como estenose cervical. E agora ele cita como as alterações de sinal na medula e a comparação com o outcome, com o prognóstico. A alteração de sinal em T2, o hipersinal em T2 seria relacionado mais a edema, inflamação e gliose, enquanto o baixo sinal em T1 seria mais relacionado a seringomelia e necrose cística. Aqui ele uma tabelinha, perdão, vou falar da outra tabela no slide seguinte. Então, primeiro ele cita os 2 graus, né, da alteração de sinal em T2, seria o grau A, quando a gente tem uma alteração de sinal na medula, mas sem bordas claras. Ele cita que isso seria uma alteração
potencialmente reversível com tratamento cirúrgico, e o grau 2 seria quando o T2 se torna com uma borda bem definida, e aí seria um potencial reversível difícil, né? Seria mais uma lesão mais irreversível. E que a extensão sagital da área de hiperintensidade em T2 foi como um preditor significativo de resultados cirúrgicos nos primeiros 6 meses. Ele também disse que os sinais piramidais se correlacionam com as alterações na medula em T1 e T2, e que o sinal de Hoffman tem uma relação com o grau de alteração do sinal. Primeiro ele vai discorrer sobre a alteração do sinal em T2 e depois em T1. Então, em T2, a alteração do sinal em T2 é associado mais a uma doença severa e pior prognóstico. É uma correlação de resultados piores em 6 meses e 1 ano com hipossinal em T1, né? Então, a associação de hipersinal em T2 com hipossinal em T1 seria um preditor de um resultado pior em 6 meses a 1 ano, e seria correlacionado a um pior resultado clínico. E associação com a hipointensidade em T1 relacionado a chances mais baixas de cura. E que a alteração do sinal em T2 é algo que é potencialmente reversível. Em conclusão, a alteração do sinal em T2 não necessariamente significa doença clínica e é potencialmente reversível com o tratamento. Enquanto o baixo sinal em T1 significa uma doença mais avançada e perda de tecido neuronal, ou seja, um prognóstico, um resultado neurológico pós-operatório pior, mais pobre. Lucas, vai finalizando, por favor. Está demorando muito a apresentação. Certo. Então, em conclusão, alteração do sinal pode ser um preditor de resultado ruim. O T2 é dividido em grau 1 e 2, a depender das bordas que a gente vê na ressonância. Os pacientes com alteração do sinal em T1 têm uma doença mais avançada, com perda de tecido e pior resultado pós-operatório, e alterações neurológicas. Por último, então, ele cita as recomendações, que seria no final do artigo. Então, as alterações de sinais de mielopatia. 20% desses pacientes com mielopatia não vão ter alterações de sinais, e que o diagnóstico é feito com a clínica mais a ressonância. A evolução natural da doença varia bastante e não é de maneira progressiva lentamente, é um platô com pioras clínicas rápidas, né, picos de piora clínica, e que os pacientes sem mielopatia têm risco de 3% ao ano de evoluir com mielopatia. Os estudos eletrofisiológicos, então, importantes para diagnóstico diferencial, mas não em fases precoces de outras doenças. Potencial evocado sensitivo motor, bons para avaliar melhor a clínica pós-operatória, e que não são muito úteis na monitorização intraoperatória, embora a avaliação potencial evocado motor do deltoide pode ser útil para reduzir a paralisia da raiz de C5. Quanto à ressonância, sempre deve ser feita, avaliar alguns itens quantitativos, e que a alteração do sinal na medula pode ajudar a classificar e avaliar o resultado cirúrgico, né? A alteração em T2, potencialmente reversível, alteração em T1, uma doença mais grave com perda de tecido neuronal. É isso. Não, Muito bom o artigo, mas muito extenso. Tem que resumir para a gente ficar no tempo aqui. Mas tem algumas coisas importantes aí no artigo. Basicamente, assim, para sumarizar algumas coisas, a grande questão é diferenciar o que é uma estenose na ressonância sem mielopatia versus uma mielopatia leve, né? A gente vê hoje, todo mundo faz ressonância por qualquer coisa, o cara fez qualquer esforço, ele ganha uma ressonância, né? Uhum. Então, esses pacientes chegam no consultório e você vê uma estenose de canal. Eu discordo, alguns algoritmos sugerem que mielopatia leve não é cirúrgico. Para mim, toda mielopatia, salvo contraindicações, paciente muito idoso, é cirúrgico, porque é uma doença progressiva, seja lentamente, seja em degraus. Ela só não é cirúrgico se o paciente tem fragilidades, não é só a idade, né? Então, o paciente tem 80 anos, ele é insuficiência cardíaca, nefropata grave,
Então, aí você considera não operar, mas fez o diagnóstico clínico de mielopatia com imagem e acabou a história. A mielopatia radiológica, uma compressão com edema hipersinal, com compressão, estou falando, não só o achado de hipersinal. Eu não tenho muita filigrana na prática para indicar a cirurgia. Eu não vejo essa. Vou fazer um potencial. Eu, particularmente, eu nunca peço potencial evocado motor e sensitivo, porque se eu tenho mielopatia na ressonância, esse paciente vai ser indicado cirurgia, mesmo que ele clinicamente leve. Com exceção, se é uma mielopatia muito grave, o que eu tenho que fazer de cirurgia, entendeu? Mas, via de regra, ele tem compressão medular, ele tem que ser operado. Isso não é estenose assintomática. Estenose é um canal estreito que a medula não está com edema, não tem hipersinal, ele não tem uma compressão. Então, isso é importante diferenciar. Muitas vezes, na estenose, a gente acompanha clínico e radiologicamente. Mas um paciente com estenose bem, você não vai lá e fazer uma descompressão nele assintomático, porque 20 a 30% da população adulta tem algum grau de estenose cervical assintomática. Então, esse é um dado muito importante aí, né? A monitorização tem estudo falando que para a via anterior, ela não mudou muito o desfecho. Isso vai de novo com aquele outro artigo que a gente falou. Via anterior não complica neurologicamente, é muito raro, né? Então, a via posterior eu já acho indispensável para paciente mielopata grave, por causa do posicionamento. Às vezes você vai posicionar o paciente e pode machucar, né? Então, assim, são alguns pontos para a prática clínica aí que eu acho importante. Eu gostei bastante desse artigo, que ele dá um overview, uma visão geral do que é a mielopatia. Ele dá uma ideia para todos de como a gente vai classificar, das escalas que a gente tem que utilizar, e principalmente do papel da eletroneuromiografia dos exames de imagem no diagnóstico. E principalmente esses pacientes que têm compressão, e às vezes você examina, tem algumas alterações, por exemplo, reflexos exaltados, que você está na dúvida, ele fala que até 21% dos pacientes podem ter algum grau aí de compressão com esses sinais apenas de mielopatia. Esse paciente você precisa saber se ele tem pura e simplesmente uma cervicobraquialgia, você vai operar ou não. Isso aí é um pouco controverso na literatura e nem todos os pacientes querem operar no consultório também. Então, quando o paciente está indeciso se quer operar ou não, está com medo e etc., eu sempre peço a eletroneuromiografia. Se a eletroneuromiografia vier alterada, isso é preditivo de que o paciente vai evoluir mal, provavelmente no futuro. Então, eu acho que isso tem um papel importante na prática clínica de consultório, né? E é importante também a gente saber que essas alterações aí de imagem, às vezes elas não predizem completamente a evolução da mielopatia, e a evolução clínica da mielopatia, ela é variável. E eu acho, e é extremamente importante, até esses dias eu fiz um diagnóstico de uma ELA numa paciente no consultório, e um cara meteu 3 queijos cervical na paciente. Você tá fechado a câmera, Andrei? A câmera não. Isso aí é verdade. A eletroneuromiografia, é importante isso aí. A gente fez até um estudo disso. Ela não faz diagnóstico de mielopatia. Ela não serve para diagnosticar. Ela é útil para você fazer diagnóstico diferencial, especialmente de esclerose, pacientes com muita amiotrofia, sintoma na mão, e para predizer se você tem radículo na eletroneuro. Isso que o Eloy falou é importante. Realmente é uma coisa importante. Uma outra coisa que você falou, Eloy, das escalas, né? O Nuric, ela é uma escala muito boa e simples. O Nuric 5, que é o acamado, ele antigamente nem operava. Hoje em dia se opera. Antigamente acreditava que se o paciente já está acamado ou cadeirante, ele não melhora. Ele melhora assim. Qual que é a questão do Nuric? Ela é uma escala, diferente do JOA, muito ampla, então, muito enxuta, não ampla. Então, se você tem um Nuric 4 que melhorou alguma coisa, ele ainda às vezes continua Nuric 4. Então, ela é uma escala ruim. O JOA é uma escala melhor, mas ela é mais difícil de ser aplicada, e tem que ser o JOA adaptado para nós aqui, porque ninguém come de hashi no Brasil, né? É. Então, o JOA ele é mais interessante para ver a evolução. Mas aí é outra coisa que é fato, no consultório a gente pega mielopatia muito inicial, paciente que está perdendo destreza, que tem radiculopatia,
que tem um pouquinho de tetraparesia leve. Na universidade, a gente pega os casos muito graves já, de mielopatia já, que não deambula, que precisa de cadeira, que eu acho que felizmente está diminuindo, né? Assim, no URIC 5, por exemplo, a gente Graças a Deus. operava, cada 6 meses operava um. Hoje faz tempo que a gente não opera alguém cadeirante por mielopatia. Mas eu não vejo papel, embora alguns artigos sugiram isso, para tratamento clínico de mielopatia leve. Eu acho que a gente sabe que evolui, a não ser que o paciente seja muito ruim clinicamente, eu tendo a oferecer cirurgia, especialmente se a cirurgia é de baixa morbidade, uma via anterior até 2 níveis, eu considero de baixa morbidade, né? Eu Então, também. O problema do consultório, André, é convencer que sempre esse paciente precisa de cirurgia. o fato. Dificuldade. Então, mas veja assim, se o paciente não quer, é um problema que não é meu. Exato. Então, assim, a gente, como médico, o paciente tem uma mielopatia com edema. Agora, tem que só tomar um cuidado. Eu tenho um paciente que eu vi ontem, por acaso, para transpor a ciência para a prática, né? Para quem. Ele tinha um hipersinal em T2 e não tinha compressão. E foi indicado cirurgia para ele por um outro colega. Então, assim, às vezes o paciente fez uma hérnia, fez mielomalácia ou teve um trauma, não tem estabilidade, não tem compressão, isso não é cirúrgico. A cirurgia aí não agrega benefício, né? Assim, E a gente tem que então, pensar no diagnóstico diferencial também. o cara fez uma mielite, sei lá eu. Exatamente. Às vezes a gente vê um hipersinal, um paciente que não tem diagnóstico. E a última coisa que eu queria colocar é assim, sempre que eu vou fazer um raciocínio cervical num paciente, eu coloco ele em 3 caixinhas: cervicalgia, cervicobraquialgia e mielopatia. Então, colocando ele nessa caixinha no consultório, a partir daí eu vou fazer o diagnóstico. Por isso esse artigo também é bastante importante. Você estabelecer essa questão da correlação clínico-radiológica e sempre examinar o paciente e colocar ele dentro dessas 3 caixinhas. É muito bom, você faz um diagnóstico sindrômico, né? Perfeito? Alguém tem perguntas aí? Ninguém perguntou nada. É um craque já. Professor, então, assim, o seu artigo não mostra tanto esse lado, porque ele acaba conservando alguns casos que vocês disseram que na prática a gente não conserva. Então, só trazendo mais para a prática. Na prática, se tem estenose com mielopatia, independente do grau, do estado clínico do paciente, a gente considera cirurgia. Então, o que eu falo para o paciente, eu falo o seguinte: olha, o senhor tem uma compressão, está bem clinicamente, cirurgia tem riscos. A minha sugestão, eu vou falar exatamente as palavras que eu uso, tá? A minha sugestão é, entendendo que isso é progressivo e pode ter um trauma, algum mecanismo, eu sugeriria para o senhor fazer uma cirurgia. Obviamente é possível não fazer às custas de um risco que é baixo, mas de uma complicação grave. Eu não falo assim, se o senhor não operar, o senhor vai ficar aleijado, vai bater o carro e ficar tetraplégico, mas eu oriento que isso é possível, entendeu? Então, Entendi. e eu dou a minha opinião. É isso que o Eloy falou, que às vezes o paciente, eu estou bem, não quero. O problema é dele, eu tenho que dar a minha opinião. Eu falo para ele com essas palavras. O caso do senhor, eu sugiro operar. Se o senhor não quer, é um respeito, a gente vai seguir clínica e radiologicamente. Eu diria que a maioria, depois de algum tempo, primeiro porque eles têm sintoma, não tem assintomático. O cara tem, às vezes, sintomas de artrose, dor no pescoço, dor na escápula, torcicolo, entendeu? Então, a gente, baseado em entender que é uma doença evolutiva, eu ofereço a cirurgia para o paciente, não digo que não tenha riscos, entendeu? Em especial, se eu consigo resolver por uma via anterior. De novo, falar que tem equipose, pode vir o estudo de quem quiser, falar via anterior na minha prática, na minha mão, que é totalmente, uma variável que só interessa a mim, ela é muito melhor para o doente do que a via posterior, então eu ofereço o que eu faço melhor, você entendeu? Eu posso te dar o dado estatístico bruto para o paciente. O senhor tem 3% de chance de ter uma síndrome do canal central, de bater lá, cair. Isso é estatístico, tá?
3% de chance de piorar. E o doente também faz o julgamento dele, entendeu? Que está, inclusive, nesse artigo aí. Os estudos populacionais colocam uma variabilidade aí de 3 a 13, tanto lá por 1.000 pacientes de admitidos no... Você quer ver um dado interessante? Eu tenho um monte de paciente com mielopatia no consultório e nunca vi alguém ter uma deterioração. Mas a gente vê 1 ou 2 casos por mês de TRM cervical que o cara tem uma mielopatia no pronto-socorro, não vê? Vocês não veem de eventualmente? Fala assim, a tomo tá normal, o cara tá tetraplégico lá, né? Então, eu falo que, embora é raro acontecer no consultório, no pronto-socorro a gente vê toda hora. Então, isso tem que ser levado em consideração e o doente decide. Ele fala assim, não, eu não quero operar, eu sou idoso, eu sou cardíaco, eu acho que eu entendo, mas eu tenho que passar a informação para ele, né? É interessante isso que o André falou, para vocês terem ideia de como é feito esse cálculo de base populacional aí, né? O número de admitidos no pronto-socorro pelo número de pessoas que provavelmente têm mielopatia na população geral. Perfeito aí, galera. Tudo bem? Podemos encerrar? Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, mês que vem, então, eu tinha programado aí da gente discutir balanço cervical. Eu não sei se o Andrei está de acordo aí, pode ser, Pode Andrei? ser. Eu acho, Eloy, agora eu estava pensando, eles estão mais cru ainda. Eu não sei se talvez temas mais básicos primeiro fossem mais interessantes, entendeu? Como a gente fez hoje. Talvez, por exemplo, discutir listese ou estenose lombar. Eu acho que talvez para os primeiros artigos fossem mais. Talvez a gente começar com temas mais gerais e básicos, porque balanço cervical é uma coisa mais para fellow, para os neurocirurgiões já, talvez, viu? Uma Tudo sugestão aí. Eu só ia fazer um link com esse assunto que a gente já discutiu esse mês, mas maravilha, podemos discutir, eu vou fazer uma adaptação aí, aí eu mando os artigos e a gente discute aí o mês que vem. Os artigos de equilíbrio cervical, de deformidade cervical, mas a gente discutir acho que temas mais básicos, porque eles estão entrando, acho que eles são mais crus, é a minha percepção, entendeu? Sugestão. Eu vou fazer o seguinte, que você... eu montei umas aulas de mielopatia minhas ainda, que eu vou soltar lá no grupo, e de balanço cervical, quem tiver interesse entra, e eu vou soltar um assunto mais básico aí para a gente discutir. Acho uma boa. Discutir coisa mais estenose lombar, ou listese, ou TRM, acho que temas mais básicos, talvez primeiro, da hora que eles estiverem mais familiarizados, né, aí a gente vai para o tema mais específico. Com certeza. Espero que tenha sido de utilidade para vocês aí, que tenha ajudado bastante no aprendizado e vamos em frente e vamos seguir com o projeto SVO para a gente fazer as secções aí. A Medtronic com certeza vai abraçar o nosso projeto e fornecer material para a gente fazer várias secções legais aí. Eloy, eu queria agradecer você aí, agradecer ao Lucas e ao Pedro, e vamos dar continuidade isso aí. Assim, eu particularmente não teria iniciativa de fazer isso pela correria, então agradeço aí em nome da disciplina aí. E vamos ver se a gente começa a desenvolver alguns projetos de pesquisa no ambulatório e para a gente coletar mais dados dos pacientes, ver se a gente consegue, ao longo do tempo, sistematizar isso aí, porque aí vai começar a sair trabalho científico e a gente começa a mandar para os congressos e projetar o nome da Unicamp aí no meio acadêmico. Maravilha, conte com a gente aí. Um abraço aí, bom dia para todos. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia.